Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Evangelho. Começando a semana, envolvido na Boa Nova. Dando continuidade ainda ao capítulo 27. Hoje quem fará a explanação para nós será o Leonardo. Então, eu convido a todos, nesse momento, para que desliguem os celulares, para que a gente possa fazer essa conexão com o alto, com Deus, da melhor forma possível. Então, a Dona Isilda hoje fará para nós a prece de abertura, eu farei a leitura e depois passaremos para o Leonardo, que vai fazer a explanação sobre a temática do dia. Boa noite a todos, nossos irmãos presentes e aos nossos irmãos também do plano espiritual que encontra aqui no nosso recinto. Que todos nós, juntamente com a espiritualidade, vamos assim, unindo os pensamentos em Deus, em Jesus, possamos assim lembrar dos nossos familiares, nossos entes queridos, lembrar dos nossos parentes que já passaram para a espiritualidade, que todos vamos receber a assistência desse momento do nosso centro, na nossa casa de oração. Que Eurípides Barçanufo, nosso mentor, o nosso patrono, Bezerra de Menezes, possa, através dos seus mensageiros, nos ajudar nos nossos pensamentos, na nossa concentração, para podermos assim receber o amparo necessário. Vamos fazer então a nossa prece. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o seu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o seu mandamento, que não vacila nem erra, no céu como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, Senhor. E que assim seja. Que abençoe, espíritos amigos, o nosso trabalho. Abençoe o nosso irmão que vai fazer a palestra. Que todos nós possamos sair daqui bem melhores do que antes. Que assim seja. Novamente, boa noite aos que chegaram agora. Vou fazer a leitura do capítulo 27, os itens 16 e 17, preces inteligíveis. Se eu, pois, não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala, sê-lo-á para mim do mesmo modo. Porque se eu orar numa língua estrangeira, verdade é o que meu espírito ora, mas o meu entendimento fica sem fruto. Mas se louvares com o espírito, o que ocupa o lugar do simples povo, como dirá amém sobre tua bênção,
visto não entender ele o que tu dizes? Verdade é que tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. A prece só tem valor pelo pensamento que o informa. Ora, é impossível ligar um pensamento àquilo que não se compreende, pois o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a grande maioria, as preces numa língua desconhecida não passam de mistura de palavras que nada dizem ao espírito. Para que uma ideia, e se não a compreendemos, ela não pode revelar nenhuma. Podemos repeti-la como simples fórmula, cuja virtude estará apenas no menor ou maior número de repetições. Muitos oram por dever, alguns mesmos para seguir o costume. Eis porque eles se julgam quites com o dever, depois de uma prece repetida por certo número de vezes e segundo determinada ordem. Mas Deus lê no íntimo dos corações, prescruta o nosso pensamento e a nossa sinceridade, e considerá-lo mais sensível à forma do que ao fundo seria rebaixá-lo. Ver o capítulo 28, que é o capítulo de preces, a questão número 2. Que assim seja, graças a Deus. Passo a palavra ao Leonardo e lembrando ao pessoal que está em casa que dá tempo ainda de pegar um copinho de água, uma jarra de água, para que possa ser fluidificada. Sejam todos bem-vindos. Obrigado, Sene. Boa noite a todos que estão aqui presentes, sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos que nos assistem pela transmissão. E que a paz e a luz de Jesus estejam conosco em todo momento desse nosso estudo. Espero que vocês saiam daqui muito melhores do que chegaram. Hoje, pela leitura da Sene, nós vamos fazer o estudo do título Preces Inteligíveis, deste capítulo do Evangelho. E eu gostaria de desmembrar o que o apóstolo Paulo falou. Vamos desmembrar para entender exatamente o que ele quis dizer em todas as suas palavras. Ele começa falando: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aqueles a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. O que é um bárbaro? A gente pode achar que é uma pessoa que tem braveza, uma pessoa exaltada. Mas não. O bárbaro, na época de Paulo, eram aqueles que eram estrangeiros, que não falavam a mesma língua. Ou seja, alguém incompreensível, alguém estranho. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe o fruto. Paulo traz para a gente que mesmo que a emoção esteja presente, a razão não está participando da prece. Ele separa duas dimensões: o sentimento, o coração, e a compreensão, a inteligência. Então a prece, ela tem que estar ligada com o nosso sentimento e com a nossa consciência, para que a gente entenda aquilo que a gente está falando na prece. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da conversa? No fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis. Aqui Paulo introduz o efeito coletivo da oração. A prece, além de ser individual, muitas vezes é feita em grupo. Se os demais não entendem o que está sendo dito, não podem se unir conscientemente àquela elevação espiritual. Até Jesus fala,
aqueles que tiverem 2 ou mais em meu nome, lá eu estarei presente. Mas para que isso tenha efeito... Mas para que isso tenha efeito, é importante que todos saibam aquilo que está sendo falado. E o amém, aqui usando assim seja, significa que a pessoa compreendeu aquilo, que assim seja. O que a pessoa... Por exemplo, chega uma pessoa aqui... Na verdade, vamos supor que antes do passe, eu faça essa oração. Abvum de Bashmaya, Netka Dashmak, Teitei Malkutak, Nerhue Tsebayanak, Aikana de Bashmaya Avbaha, Havlan Lahma de Sunkana Yomana, Ukshbuklan Hovan, Aikana Dafkan Shibukan Lahavayen, Weletalan Lisuyana, Ela Patsan Mimbisha, Metode Lakimalkuta, Wehela Weteshburta Lahlan Alamin. Amém. Alguém aqui entendeu alguma coisa? Só o amém, né? Esse é o Pai Nosso em aramaico, o que foi falado por Jesus. É lindo, é lindo. Mas não é como escutar um Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Olha a diferença, gente, é óbvio. Eu não entendi isso aqui. Eu não falo aramaico. Quer dizer, só decorado. Eu não entendi. Então a prece não fez efeito nenhum. Só pelo meu coração. É basicamente isso. Para que a prece tenha efeito, eu preciso entender. E não falar coisas estranhas. Porque senão não vai ter efeito. E qual que é o entendimento do Allan Kardec? Eu separei alguns pontos aqui. O valor da prece está na intenção e no pensamento que acompanha. Não importa a beleza das palavras ou a língua usada. Se a pessoa não compreende o que diz, não pode se emocionar, refletir, nem se transformar. A linguagem incompreensível impede a conexão com o divino. É inútil orar em línguas mortas, repetições automáticas ou fórmulas decoradas sem sentido para o orador. A oração deve ser um ato de consciência, não de obrigação. Tem muita gente que, por exemplo, faz 100 Pai Nossos, ou algo do tipo. Tá tudo bem se fizer parte da religiosidade da pessoa, não tem problema, gente. Mas Deus não é surdo. A espiritualidade não é surda. Uma prece já seria o bastante para nos atender, com certeza. Mas, claro, quem quiser fazer mais vezes, não tem problema nenhum. A prece tem função educativa, ela educa os sentimentos, conecta o espírito a planos superiores. Concordância com Paulo. Kardec concorda com Paulo de forma plena e ele valoriza a oração que edifica, isto é, que transforma quem ora e quem escuta. E olha como a espiritualidade funciona. A gente está falando sobre entender o que está sendo falado, sobre compreender de fato. E nos últimos dias saiu o censo do IBGE, mostrando alguns dados interessantes. O Espiritismo em 2010 contava com 2,2% da população do Brasil. Atualmente, em 2022, 1,8%. Caiu alguns pontos aí. A Umbanda e o Candomblé, em 2010, representavam 0,3% da população do Brasil. Hoje, em 2022, 1%, ou seja, triplicou. E eu gostaria de conversar com vocês, ter uma conversa mesmo, se alguém quiser fazer algum comentário, seria interessante, sobre a queda do espiritismo no IBGE. As pessoas indo embora do espiritismo, procurando outras religiões. O espiritismo ele é uma doutrina, uma filosofia, mas a gente olha como também uma religião. Não tem como não olhar por essa ótica. E eu faço essa pergunta: o espiritismo ficou chato? A casa espírita, vir à casa espírita está chato?
Tá tudo certo aqui no microfone? Ah, tá certo, tá certo. Obrigado, Vi. O espiritismo está chato de vir? Principalmente para nós jovens. Por favor, quem tem menos de 28 anos, levanta a mão aqui. Uma? Interessante. Uma pessoa só, pessoal que nos assiste pela transmissão. E assim, é interessante, eu tenho 23 anos. Eu nasci numa família espírita, minha mãe é espírita desde que nasceu. Fui criado no centro espírita. Estudei bastante, porque eu sempre gostei de estudar. Sempre gostei de frequentar centro espírita, sempre gostei de dar passe, de tomar passe, de fazer parte da sessão mediúnica. Mas todos os centros que eu ia e que eu vou, eu sempre sou o mais jovem. Eu sempre sou o mais jovem. E sim, isso não me coloca num lugar especial, que eu sou diferentão, algo do tipo, porque é um pouco triste não compartilhar com as pessoas da minha idade. Eu amo conversar com as pessoas mais velhas, mas não compartilhar com as pessoas da minha idade as minhas reflexões. E assim, pelo que eu entendo da cabeça das pessoas da minha idade, ou um pouco mais jovens, eles gostam dessa dopamina fácil, dessa dopamina rápida. Podem ver, o TikTok, o Instagram, o Facebook, são aplicativos que dão essa dopamina rápida. São vídeos que a pessoa fica passando rapidamente. E o que as outras religiões estão vendo a respeito disso? A gente viu no IBGE que tiveram religiões que subiram demais. Pelo que eu estou vendo, eles estão entendendo essa dopamina rápida dos jovens. Que eles estão viciados. Isso é um vício. E aí eles criaram... Assim, eles estão se modificando para um templo com luzes, com música divertida, com gincanas. Está tornando... A igreja está ficando legal de ir. Tem acampamento. Que nem eu estava falando para a Sene e para a Esmeralda há um tempo atrás, quer dizer, uns minutos atrás. A Igreja Católica tem uma tradição de mais de 1.500 anos. Olha o tanto de tradição enraizada que eles têm, o tanto de dogmas e etc. Mas eles se modificam. Eles estão se modificando apesar de toda essa tradição. Inclusive, o novo Papa ele escolheu esse nome porque ele quer focar na inteligência artificial. Olha que interessante. Então, por que a casa espírita, a sociedade espírita, não poderia se modificar? Sabe, ser mais aberta a essas mudanças, que são interessantes. Chico Xavier, no Pinga Fogo, a gente via, ele sorria, ele contava piada, ele ria. Mas aí a gente vai nas casas espíritas, é sempre a mesma entonação, é sempre, sabe, aquela coisa maçante. Talvez tenha que ter mais umas brincadeiras. Tenha que ter mais canto, tenha que ter mais música, mais divertimento, mais coisas leves, pois não. Por favor, Sandy, você pode levar o microfone para nossa amiga ali? Pois não. Obrigada, boa noite. Boa noite. Eu vou discordar um pouco, eu vou falar por mim. Uhum. Ontem mesmo eu fui para a missa na catedral, porque graças a Deus a nossa doutrina, ela dá esse espaço para a gente frequentar, nos dá esse livre-arbítrio. Então eu fui para a missa na catedral porque à noite não tinha aqui. Mas assim, a minha pessoa, eu me sinto tão bem. Eu também venho de família espíritas. Eu tenho 2 filhas moças que são espíritas. Então, eu não vejo nada
nada de chato, nada de monótono. Pelo contrário, eu me sinto super bem, é o meu acolhimento, é o meu conforto. Eu fico impaciente a semana que eu não venho, eu sinto angústia, eu choro. Eu até brinco que eu digo, podem sair de perto de mim, que eu já eu vou para o centro espírita. Sai de perto de mim, amiguinhos. Mas assim, eu me sinto, é uma casa super acolhedora, eu amo essa paz. Eu coloco nos fones essas músicas espíritas para me poder adormecer. Então, para mim não está faltando nada. Sem preconceito nenhum, com respeito a todas as religiões, a nossos irmãos evangélicos, mas eu não tenho nada contra, mas eu não suporto gritaria, não suporto gritos, eu não me sinto bem, Então, aqui eu me sinto bem, eu me conecto com Jesus Cristo. A prece, o silêncio, para mim, é essencial. Divaldo Franco falava que prece não significa silêncio. Eu tinha esse dogma de pensar que às 6 horas, porque antes de eu ter... A minha mãe era católica. Depois que a gente foi seguir o espiritismo, 6 horas em ponto tem que se ajoelhar e rezar e agradecer. Hoje eu oro em qualquer canto. Eu oro no hospital onde eu trabalho, eu oro 3 horas da manhã, eu oro 1 hora, eu agradeço ao Senhor a hora que eu tenho vontade, a hora que me bate. Então eu quero dizer que não tem nada chato, não precisa para mim, não precisa, não está faltando nada. Pelo contrário, só me acrescenta. Só me acrescenta e eu agradeço muito, porque foi no espiritismo que hoje eu sou a pessoa ainda falha, mas o que eu sou hoje eu agradeço ao espiritismo. Tá certo, tá certo. Olha, as pessoas são diferentes. Nós vivemos numa pluralidade gigantesca de gostos. Mas assim, para mim também, o espiritismo é excelente, até que eu amo vir. E quando eu fico sem, igual como você, eu fico doido da cabeça, porque eu amo estar aqui com minhas irmãs queridas. E também com fazer essa caridade aqui com vocês, dar o passe, tocar piano. Isso para mim é maravilhoso, eu amo, eu amo. Mas a gente está vendo dados. As pessoas estão saindo do espiritismo. Então, estão. Ah, sim, foi o último censo, isso. E a gente tem que lembrar que as pessoas precisam de ajuda. As pessoas precisam de ajuda. Então, assim, eu acho que Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Mas o que ele quis dizer? Que as mudanças trazem resistência. Imagina, a gente está confortável aqui, nesse molde do espiritismo. Claro que quando tiver uma mudança, algumas pessoas vão se incomodar. Mas vão ser mudanças para melhor. Para muito melhor. Para que a gente ajude mais pessoas. Para que a gente não olhe só para nós. Eu estou bem e acabou? Não vou olhar para as outras pessoas? Vou focar só em mim, Leonardo, que estou bem no espiritismo? Que me faz tão feliz? Que outra tradição, que outra religião dá mais conforto no luto, na ansiedade? Observar os pássaros dos céus, como dizia Jesus. Então, quando a gente olha para as outras pessoas, a gente precisa se adequar a ajudar elas. Eu acho que a gente tem que caminhar por aí. O espiritismo tem que ir para essa linha. Afinal, eu vou ler esse item aqui. Depois eu volto aqui nesse recurso financeiro. Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? Que serve ao avarento ser espírita se continua avarento? Ao orgulhoso, que se conserva cheio de si? Ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, que é a transformação da humanidade, que a Kardec coloca aqui para a gente,
Portanto, é que devem entender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando todos os que se achem animados pelos mesmos sentimentos, no amor, na paz. Então haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascidos do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão um inabalável alicerce, o bem para todos. Então serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. O que Kardec coloca para a gente? De que não adianta crer na existência dos espíritos se essa crença não torna a gente melhor. Eu conheço muito espírita que bate no peito e fala: eu estudei por 20 anos e eu não considero aquela pessoa boa. Faz maldade, faz fofocas, xinga pessoas, mas estudou 20 anos no espiritismo. Eu coloquei esse título, A Culpa de Pedir Recurso Financeiro, porque acredito que uma das mudanças futuras vai ser essa. Para quem não sabe, tem um QR Code ali na porta, para quem quiser fazer uma doação, uma caridade, e essa caridade vai ser usada para fazer mais caridade, e assim por diante, ajudar famílias que precisam, alimentos, a creche, posteriormente colégio. E assim, o dinheiro, quando ele é usado para o bem, ele é muito bom, sabe? Se o centro espírita tivesse bastante doação, poderia modernizar o espaço inteiro, colocar um som melhor, colocar luzes melhores. Claro, assim já está bom, que nem a nossa amiga falou. Já está muito bom. Mas pode melhorar o ambiente para receber mais pessoas, para a gente ajudar mais pessoas, para a gente impactar mais vidas. Lembrando, tem muita gente que está sofrendo. Tem muita gente que perdeu gente e está chorando, sofrendo. E o Espiritismo ele fala dessa ressignificação das dores. Eu tenho uma cliente que, no ano passado, ela me mandou uma mensagem falando que a filha dela estava com câncer. Com câncer no cérebro raro. A Camila é o nome dela. E ela me mandou mensagem arrasada, falando que não tinha mais dinheiro, que estava vendendo tudo para pagar o tratamento da filha com câncer de 7 anos, se eu não me engano, a Sofia. 6 meses depois ela morreu, desencarnou. Foi para a pátria espiritual. E assim, eu não tenho filho, só minha cachorrinha linda. Vou mostrar uma foto dela aqui para vocês, ó, que gracinha, gente. Eu não sei o que é perder um filho, mas pelo que a gente vê, deve ser um sofrimento muito profundo. E eu acessei o Instagram dela há um tempo atrás e estava escrito na bio dela: canalizando a dor de perder minha filha para ajudar outras famílias. Ela criou um instituto, Sofia Leonel, que ajuda milhares de crianças com câncer e auxilia as famílias que têm essas crianças com câncer. É lindo o trabalho. E olha só, o Espiritismo fala isso, para ressignificar as dores. Ok, aconteceu uma coisa ruim comigo, tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar, tá tudo bem sentir tudo isso. Mas vamos olhar o para quê que isso pode ter acontecido com você. Para que você crie um instituto? Para que você ame uma certa pessoa? Para que você perdoe? Então, pessoal, vamos pensar nisso. Pensar nessas mudanças, nas pessoas que estão lá fora, buscando o que aqui dentro podem ter como resposta. Allan Kardec coloca para a gente também a Gênese, capítulo 1, item 55. O Espiritismo marcha com o progresso e jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Lembrando também que o Espiritismo não tem dogma. O Espiritismo não tem verdade absoluta.
Um dos piores maus da humanidade é a certeza. Olha as guerras religiosas que tivemos na Europa. Não, eu tenho certeza que eu estou certo. Aí no ponto, na outra ponta da mesa, eu tenho certeza que eu estou certo. E aí eles guerreavam. Então a certeza, ela é um mal. A dúvida é sempre benéfica para a gente. Eu creio na existência de Deus. Eu creio em todos os livros de Kardec. Mas eu me contento em estar errado. Tá tudo bem se essa não for uma verdade absoluta. Se isso não for uma verdade. Tá tudo bem. E a gente tem que sempre buscar. A certeza morre a busca. A certeza morre a evolução. Então pensamos nisso. Sobre o que Kardec colocou pra gente aqui. Que jamais será ultrapassado. E se novas descobertas demonstrassem estar em erro, o Espiritismo aceita. Porque o Espiritismo não fica preso nas tradições. O Espiritismo não fica preso nesse materialismo. O Espiritismo foca no progresso da humanidade, em ajudar pessoas. E se ele precisar se modificar para ajudar mais pessoas, esse é o dever do Espiritismo. Conheço vários médiuns que os seus guias espirituais estão falando para eles que o centro espírita tem que ter uma linguagem mais simples. Os palestrantes têm que falar mais simples, não palavras difíceis. Eu fui assistir uma palestra lá em Batatais, no teatro, que veio um palestrante famoso, famosíssimo. E eu estava entusiasmado, né? Porque eu era um palestrante super famoso. E aí, ele falando, eu saí de lá sem entender nada. Sem entender nadinha. E eu falei, não é possível que eu sou tão burro. Eu falei, mãe, você entendeu alguma coisa? Ela falou, não entendi nada também. Né, mãe? Que tá me assistindo. Abraço. Dá um beijinho na Nala. E assim, isso não acontece só não aconteceu só nesse teatro de Batatais. Acontece muitas vezes quando eu visito centros. E os palestrantes falam termos difíceis. Nossa, um dia eu assisti uma palestra que o palestrante estava falando sobre sistema endócrino em relação ao espiritismo. Meu Deus, gente, não dá. Eu saí de lá sem entender nada. Talvez me falte um conhecimento, realmente. Mas não dá. Eu saí de lá sem entender nadinha. E eu fico pensando, qual é o objetivo dos palestrantes trazerem essas coisas complexas? Qual é o objetivo? Porque eu venho aqui para passar umas coisas para vocês e eu desejo do fundo do meu coração que vocês saiam daqui, sabe, absorvidos desses conhecimentos. Eu gaguejo, eu falo palavra errada. Eu não sou sábio. Não sou, gente. A única coisa que eu gostaria é que vocês saíssem daqui pensando, reflexivos sobre o que vocês escutaram e não saíssem daqui vazios. Mas tem palestrante espírita que vem, não aqui nesse centro, mas que vai na casa espírita, fala coisas complexas, mas para quê? Será que é para se achar bonito? Será que é para se achar intelectual? Interessante, né? Porque se as pessoas saem daqui vazias, quer dizer que, sabe? Qual que é a proposta? Uhum. Sim. Eu também. Exatamente. Isso é verdade. Não, você está certíssima. Não, você tá... Pode falar, Sani. Por isso a importância, né? E o Espiritismo traz isso, a importância do estudo. Exato. Constante.
Não é fácil estudar sozinho doutrina espírita. É importante grupos, e existem obras maravilhosas da André Luiz, por exemplo, que alguns livros dele é difícil. Se você não fizer uma boa leitura, se você não fizer uma discussão sobre a temática, é complicado. Então, a grande vantagem da doutrina é justamente essa questão do estudo sistematizado. Mesmo o evangelho, que parece para nós algo simples, você pode estudar hoje essa temática que o Léo está trazendo, e o ano que vem, quando fizermos novamente, a gente ter uma outra leitura do mesmo conteúdo. Porque, às vezes, a maneira como eu vou explanar sobre essa temática vai ser diferente do Leonardo, e assim sucessivamente. Então, isso é a grande questão do espiritismo. Não é algo que é imposto sobre o pensamento de uma religião. Aqui não, todo mundo traz o seu saber, né? Então isso faz muita diferença. Exato, exato. Inclusive, nas mudanças do espiritismo, jamais vai ter fechamento de grupo de estudo. A mudança que pode ter é a maneira como o estudo é feito. A maneira como é passadas as reflexões, como é passados os ensinamentos de todos os livros do Kardec, e também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A simplicidade. Jesus e a simplicidade. Vamos pensar em Jesus agora. Na vida de Jesus. Ele trouxe coisas difíceis, complexas. Gente, ele falava em historinha, que a gente chama de storytelling, parábolas, para que as pessoas entendessem. Ele falava coisas tão simples. Ele era uma pessoa simples. Ele falava o evangelho comendo pão na casa da pessoa. Então a gente realmente não precisa de muito. A linguagem que tem que ser passada, ela precisa ser simples para que todos entendam. Nós vivemos numa pluralidade de pessoas e uns são mais intelectualizados e outros não. Mas Jesus tem que ser para todos. Para todos. Inclusive, mostrou no IBGE que 66% tem ensino superior e etc. dentro do espiritismo. Isso é um dado interessante e é benéfico também, porque o espiritismo ele foca muito em educação. Mas muitas das pessoas que precisam dessa nossa ajuda, desse nosso acolhimento, dessa atenção, às vezes elas precisam de umas coisas mais simples também. Como Jesus era simples. E eu estava vendo o discurso do Divaldo Franco no Congresso Espírita de 2007, e ele falou assim: o espiritismo do futuro será mais musical, mais amoroso, mais terapêutico e mais alegre. Não perderá sua base doutrinária, mas saberá sorrir com ternura. Divaldo Franco, líder espírita, já falava disso. E uma última reflexão: é essencial que o espiritismo também busque simplificar os ensinamentos. Muitas vezes, nos perdemos em teorias, jargões que distanciam o coração da compreensão. Como Jesus fez, devemos falar da forma que todos possam entender e sentir. Há um tempo atrás, no começo do século passado, também no final do século retrasado, se alguém chegasse em uma pessoa e perguntasse o que é o espiritismo, a pessoa ia responder: espiritismo é onde eles falam com os mortos. Espiritismo é onde eles falam com os espíritos. Quando Chico Xavier estava vivo e fazia aquelas caridades enormes, o que é o espiritismo para você? É o lugar onde ajudam os pobres. Hoje, é a casa onde se tem que estudar muito. É onde se tem que estudar 4 anos para dar um passe. Que é tão simples. E como a gente quer que o espiritismo seja lembrado na sociedade? A casa onde acolhe as dores das pessoas. Onde as pessoas vêm aqui em busca de ajuda e encontram ajuda. Onde elas saiam daqui muito melhores do que chegaram. Muito mais vivas, cheio de vida, com muito mais amor. Elas chegam aqui
conheçam o amor e transmitam o amor para fora daqui. Pessoal, muito obrigado. Lembrando que, como a nossa amiga falou, eu me sinto muito bem no Espiritismo. Eu, Leonardo, me sinto muito bem no Espiritismo, amo o Espiritismo, mas acredito que algumas mudanças precisam ser feitas para que a gente ajude mais pessoas. Muito obrigado. Alguém possui alguma dúvida? Não? Certinho, então, vou pedir para a Sene coordenar o passe. A doutora... Como é que é o nome? Doutora Silvia está presente? Ah, perfeito. Então, vou dar uma tocadinha no piano. Eu gostaria de fazer uma oração muito simples, mas que é linda demais. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja.